Fala aí, Starters! Tudo certo? Guilherme Queiroz, diretamente aqui dos Estados Unidos. Vamos para o vídeo da semana e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 principais tipos de ataque que foram identificados no primeiro semestre de 2020. Então, vamos lá. Saiu um report aí de uma fabricante chamada SonicWall, a galera aí já deve conhecer. Eu trabalho com a SonicWall há mais de 10 anos. E eles sempre soltam esses reportes aí semestralmente sobre o cenário de cyberataque no mundo. E como é que eles geram esse conteúdo, como é que eles geram esses dados. Importante vocês entenderem que todos os dispositivos da SonicWall e além de outros honeypots que eles possuem conectados na internet, eles têm a capacidade de, quando identificar um ataque, enviar essas informações para uma central. É através desses dados que eles conseguem gerar esse cenário mundial. Então, eles têm dados específicos de cada um dos países que eles possuem produtos. Então, hoje são mais de 1 milhão de produtos aí que estão rodando no mundo. Então, soa um pouco quanto marketing, mas é um dado muito legal que eles conseguem gerar. Outros fabricantes também fazem esse tipo de report. Você tem isso com a Checkpoint, você tem isso com a Cisco. E é sempre legal você ir atrás desse conteúdo, que ele é liberado gratuitamente e consegue te dar uma visão global e até regional dos ataques que estão rolando. Então vamos lá, a gente quer falar hoje sobre os 5 principais tipos de ataque que rolaram aí nesse primeiro semestre. E o primeiro deles está aqui, são de dispositivos IoT. Então, esse é um dos principais tipos de ataque que rolaram nesse primeiro semestre. E por que dispositivos IoT? Como a gente sabe, a maioria dos fabricantes desse tipo de dispositivos não seguem nenhuma resolução de segurança, não tem, na maioria dos casos, uma pressão para se realizar uma análise do código para se encontrar um tipo de backdoor ou vulnerabilidade que envolva tanto o código do produto, do software deles, quanto até mesmo do sistema operacional que eles utilizam para rodar o IoT deles. Então isso está em várias esferas. Hoje a gente tem IoT hoje dentro da nossa casa, dentro de indústrias, e isso está se tornando um vetor muito grande de ataque. Então quando se encontra uma vulnerabilidade aí para esse tipo de IoT, ela é explorada porque realmente não existe uma resposta rápida desses fabricantes para sanar esse problema e nem uma comunicação que seja obrigatória deles aí com governos, etc. Então, a IoT vem aí como, nesse primeiro semestre, aí, como um dos principais vetores de ataque no mundo. O segundo é ransomware. A galera acha que depois do WannaCry, Petya, não existe mais ransomware. E é o que a mídia, na verdade, às vezes tenta transmitir quando não fala, né? Mas o caso é que o WannaCry foi uma coisa global que afetou hospitais lá na Inglaterra, no sistema de saúde deles, e realmente isso veio muito forte naquela época. Mas é importante entender que mesmo não estando tão popular na mídia, não sendo trend topic, ele ainda continua existindo. Existem relatos semanalmente, você pode acompanhar lá na página, lá no Instagram da Start Security, que empresas grandes, estamos falando de empresas como a Honda, por exemplo, como a própria Garmin, são afetadas com ataques de ransomware, onde no final não se sabe, são pagos ali, vamos dizer assim, resgates de milhões de dólares para tentar ter acesso às informações. Então, ransomware ainda continua sendo um grande problema mundial e os sensores têm identificado que os ataques continuam crescendo, sim, eles não sumiram, eles ainda estão aí. Então vamos para o terceiro, mas antes de a gente ir para o terceiro, você já chegou até aqui, vai aqui dar um like no vídeo, com isso você ajuda aí o algoritmo do YouTube a jogar esse vídeo para mais gente, e já segue o nosso canal aí também, e procura a gente no Instagram, @StartSecurity, beleza? Então vamos voltar aí para o nosso terceiro. O terceiro vetor de ataque que está sendo mais utilizado são os arquivos do Office. Então a gente está falando aí de arquivo tanto do Excel quanto arquivo do Word, porque eles estão sendo tanto utilizados. Na verdade, eles já vêm sendo utilizados há muito tempo. A questão é que são exploradas vulnerabilidades de versões do pacote Office antigos, que ainda são, a galera não atualiza, então elas são exploradas, e também tem a utilização de macros ou Visual Basic, e essas macros conseguem se comunicar, executar comandos externos
para poder baixar sim o arquivo malicioso que vai poder gerar esse backdoor e receber os comandos externos aí de uma central. Então é importante fazer essa análise de download de arquivos. Todos esses arquivos que entram no seu ambiente, eles precisam ser analisados. Ainda mais que, mesmo sendo analisados, eles podem ainda rodar alguma coisa em memória. Isso leva a gente para o nosso quarto maior vetor de ataque. É um cenário novo, é um cenário que os malwares mais avançados estão utilizando e governos que se utilizam da cyberguerra, como Rússia e China, estão sendo pegos utilizando vamos dizer assim, essa nova forma de malware que entra aí na quarta posição, que são os malwares avançados, as ameaças avançadas. O que isso quer dizer? Existem diversas técnicas que estão sendo utilizadas nesses malwares que não podem ser identificadas por assinatura. O que é assinatura? Você tem aí ransomware, você tem vírus que já foram classificados e possuem uma assinatura para soluções de segurança poderem bloquear. Mas quando a gente fala de ameaças avançadas, isso quer dizer que são malwares criados especificamente para um tipo de ataque ou customizados para fazer um ataque direcionado, que vão passar na solução de segurança e caso ela não tenha uma proteção como uma sandbox para poder explodir e entender a execução desse arquivo malicioso e poder verificar se ele realmente está fazendo alguma alteração de DLL ou de qualquer tentativa de execução de comando, não vai conseguir identificar esse malware. Então esse aí entra na quarta posição. É importante entender que os malwares mais avançados hoje, eles executam alterações no sistema que não são consideradas maliciosas, e eles rodam o arquivo malicioso em si em memória. Então tudo que ele vai executar que realmente possa ser identificado como malicioso por uma solução de antivírus, ele não está mais salvando esse arquivo na máquina em si, né? A gente já falou aqui sobre attacks fileless, que realmente não precisa de um arquivo malicioso para fazer a infecção da máquina, mas que você pode rodar os códigos maliciosos explorando a memória da máquina. Dessa forma fica muito mais difícil para soluções de antivírus conseguirem identificar o que está rolando. Então, entra aí na quarta posição esse tipo de ataque. E a quinta, que é a última, são o uso de portas não fora do padrão, né? Então, isso já acontecia muito antigamente. Eu lembro da galera tentando tunelar o tráfego que era aí da porta padrão HTTP, na época 80, em outras portas, para tentar burlar o firewall. A gente fazia isso para burlar o proxy, por exemplo, da faculdade, ou utilizar qualquer tipo de tunelamento para isso. Mas isso é um ataque que ele está aumentando. Então a galera consegue utilizar protocolos que em redes bem controladas, eles são liberados, por exemplo, o protocolo de DNS, para fazer o tunelamento de qualquer tipo de tráfego dentro desse protocolo e conseguir burlar essa solução de segurança. E com isso, podemos ir para o lado bom só para burlar uma solução de saída e acessar o que a gente quiser, mas também está sendo utilizado para trazer arquivos maliciosos para dentro do ambiente. E você pode colocar camadas de criptografia dentro. Então, quando você pode, por exemplo, usar aí um HTTPS tunelando ele dentro de um tráfego DNS. Isso gera um grande problema para o administrador de rede que vai lá e libera todas as portas de saída para a internet. Então, esse é o último vetor de ataque aí, que é o mais famoso, é o que está mais sendo pego aí pela rede de monitoramento da SonicWall que saiu nesse reporte. Bom, então trouxe rapidinho para vocês esses principais ataques. Se vocês querem mais detalhes sobre esse report, a gente tem um post lá no Instagram que a gente colocou mais detalhes para vocês terem acesso a esse report também. E é isso daí. Então, compartilha esse vídeo, manda para alguém, marca alguém aqui nos comentários também e solta a sua opinião aí sobre que tipo de vídeo vocês querem ver a gente gravando aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, Starters. Até a próxima. Valeu!